Ele está vendo, ele continua vendo. Tá claro? Então viveu dissolutamente, gastou o que tinha com o pecado. Depois que acabou tudo, olha a coincidência. Perdeu tudo, vem uma fome. E ele começou a padecer necessidade. É uma outra forma de dizer, não tinha nada, estava na miséria. Estava vivendo miseravelmente. Pede ajuda a um dos homens lá. Talvez, quem sabe, um companheiro de jogo, um companheiro de farra, um companheiro de jogatina, quem sabe? Pede ajuda a alguém, o emprego, o cara bota ele para fazer o quê? Apacentar porcos. Irmãos, Jesus estava pregando para judeus. Você sabe muito bem que os judeus não podiam comer porco, então, por óbvio, não criavam porcos, era um animal imundo. Quando Jesus disse que o cara foi trabalhar cuidando de porcos, é como se dissesse, ele chegou ao fundo do poço. Só que não era ainda o fundo do poço. Diz o texto que ele queria comer a comida dos porcos e ninguém lhe dava. Como é que eu entendo? Não está na Bíblia, mas eu entendo assim. Ele começou a trabalhar, o salário é só no outro mês, mas ele está com fome agora. Quer comer a comida do porco e não lhe davam. Como é que eu entendo isso? Ele está abaixo dos porcos em valor. E assim é o crente longe de Deus. Fica abaixo dos porcos. Os porcos é uma representação da imundície. Literalmente, porque é um animal que gosta de lama, mas espiritualmente também, porque era um animal considerado na lei como imundo. Era proibido comer porco ao judeu. Por outras questões, depois eu falo para você em outra mensagem, mas era proibido. Então, estava abaixo da linha da desgraça. E lá, ele pensa, o que eu estou fazendo aqui, cara? O que eu estou fazendo aqui? Ele lembrou da casa do pai. Ele disse lá, os trabalhadores, na sua Bíblia está jornaleiros. Não é um vendedor de jornal não, tá, irmãos? Jornaleiro aí nesse texto significa trabalhador, diarista. Porque naquela época chamava jornada de trabalho. Então, quem vai fazer uma jornada de trabalho era jornaleiro, era diarista. É o mesmo que nós falamos aqui no Nordeste, a pessoa que trabalha por diária, ganha uma diária. Pedreiro, servente pedreiro, eletricista, pintor e vários trabalhadores trabalham por diária. Ele faz a gente fala empeleita, outros falam empleita, outros falam empreita, empreitada, e cada lugar tem seu jeito, mas você entende, né? É aquele acordo e a pessoa trabalha cada dia, no final do dia é contado, às vezes recebe no final de semana, às vezes recebe no mesmo dia, a depender do acordo. Entende o que eu estou dizendo? Ele está lá e fala assim, os trabalhadores do meu pai têm o quê? Abundância de pão. Os caras têm pão sobrando, os trabalhadores. E eu aqui estou perecendo de fome. E ele diz, não, eu vou voltar. E eu vou dizer para o meu pai, pai, pequei contra o céu. Isso é importante. O que ele fez foi contra o pai. Ou não? Mas o pecado foi contra o céu. Por quê? Por quê? Porque toda vez que se quebra a lei de Deus, o pecado é contra Deus. Ah não, mas eu desobedeci o pastor, não foi Deus. Sinto te dizer, você desobedeceu a Deus. A não ser que o pastor, seja ele quem for, tenha ordenado, pedido, mandado, suplicado, não sei, que você fizesse uma coisa pessoal. Exemplo, fulano, me ajuda a lavar meu carro, por exemplo. Eu não peço, tá? Mas um exemplo. Aí a pessoa fala assim, pastor, não vou não. Aí é pessoal, não tem nada a ver com a Bíblia, não tem nada a ver com a palavra de Deus. Mas quando você desobedece aquilo que é ordenado pela palavra de Deus, o pecado é contra Deus. Então, querido, se você desobedece seus pais naquilo que a Bíblia manda, o pecado é contra Deus. Olha o silêncio.
Quer dizer que estão pensando, né? Eu estou sentindo um rangido. Acho que a mente de alguém está bem enferrujada que está funcionando agora. Eita. Peraí, pastor, quer dizer que não desobedece? Eita, pecado contra Deus. Atenção. Pequei contra o céu e perante ti, na tua presença. Ele ordena direitinho. Eu pequei contra os dois. Por quê? Porque eu desobedeci a lei e magoei teu coração. E ele falou, eu vou chegar lá e vou dizer para ele, eu não sou digno de ser teu filho. Eu não tenho essa dignidade. Eu não agi conforme. Eu não agi conforme. Não segui teus conselhos, eu não segui tua orientação, eu não segui o que você falou. Então me recebe pelo menos como empregado aqui. Tá bom para mim. E ele vai e volta. Diz o texto que ele nem termina a frase. Ele começa dizendo: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Nem consegue dizer: me aceita como empregado. O pai nem dá tempo para ele, porque já beija-o, o abraça. Diz a Bíblia que na minha versão fala: lançou-se-lhe ao pescoço. Está na sua também? Você já deu um cheiro no cangote de um cuidador de porcos? Hein, irmão? E um cuidador de porcos que fez uma viagem no sol? Hoje não muito, mas naquela época todo o povo do Oriente, por causa do sol, tinha mais melanina. Então a pele era mais escura, mais avermelhada. E você sabe, nós de pele mais escura, certo? Por causa da melanina, quando a gente sua, se não limpa, Deus é mais. Não é? Se bem que o pessoal de pele alva também, suado, não fica tão cheiroso. O pai não quer nem saber disso. O que significa isso para você, irmãos? O que isso quer dizer para você? Eu leio assim: o amor é tão grande que vence o nojo. Eu já te contei o que eu fiz para esse rapaz ali quando era bebê, o meu mais velho. Outro dia te conto, já contei aqui para vários aqui. Tava roxo, não respirava mais. Liguei pro bombeiro, expliquei a situação. O bombeiro disse: não respira não. Tá gripado? Tá. Tapou tudo? Tapou. Eu ia perguntar se podia fazer respiração boca a boca. Ele falou: não, você mata ele. Não é na boca não, no nariz. Irmãos, eu sou fraquinho para isso, irmão. Você não tem ideia. Sabe como é que eu sou? Eu sou daquele que se você vomitar aqui, eu vomito aqui. Sabe aquela pessoa bem fresca mesmo? Sou eu, com essas coisas. Sou. Sério. De um tal jeito que eu vomito com o meu próprio vômito. Sério. Se eu vomitar uma vez, se eu olhar, vixe, pronto, já vai de novo. Aí eu olhar, vai de novo, e assim vai. Mas na hora que eu vi o filho roxo, morre, não morre, não contei conversa. Suguei até o último, sabe? Até quando eu senti que a criança voltou a respirar, o bebê, eu não parei. Pergunta se eu faria de novo hoje. Não sei. Talvez eu corresse para o hospital. A gente só sabe na hora. Mas quem é pai e mãe sabe como é. Quem é pai e mãe sabe como é. O que você é capaz de fazer por um filho. Tá? Só quem é pai e mãe sabe, irmãos. Tá? Pai e mãe, meu filho. Um filho correndo risco de morte nos braços. Sai da frente. Não tem autoridade, não tem juiz, não tem delegado, não tem pastor, bispo, não tem ninguém, meu irmão.
Você vai e entra e não resolva não para ver só. É ou não é? Você vai avante. E é assim que eu vejo esse pai. Mas sabe quem é esse pai? Deus. Que olhou para as nossas nojeiras, olhou para as nossas imundícies, pecados, e nos amou. E nos amou.